Tudo certo para começar? Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1/2021, destinada a investigar e apurar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego dos recursos destinados à saúde no período de calamidade pública em razão da Covid-19, bem como averiguar possíveis irregularidades no processo de vacinação no município de Assis. Iniciaremos os trabalhos com a oitiva do senhor Renato Marcel Carbonari, em seguida do senhor Gesterson Campos e depois do senhor Dionísio de Gênova Júnior. Iniciaremos então com o Carbonari. Muito bem-vindo à Comissão Parlamentar de Inquérito, embora Muito remotamente. obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Devo informar que, conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação de áudio e vídeo nas formas do artigo 215, 405, inciso 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º caput da Lei 1579 de 1952. Estando todos de acordo, dispensaremos a transcrição. Conforme foi convencionado na comissão e a gente vem procedendo nas oitivas, o senhor tem 15 minutos para fazer as considerações que acha importante. Uma palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Novamente, uma boa tarde a todos. E gostaria de explicar-lhes o seguinte, né? Essa vacinação, ela foi uma missão atípica, não era uma coisa a qual nós estávamos acostumados. O nosso negócio é segurança pública e a gente apoia a saúde pública, mas não é a nossa função afim. Mesmo assim, procuramos e demos cabo à ordem de serviço, a nota de serviço que a polícia fez, fizemos todas as reuniões, contactamos todos os profissionais de saúde e nós, nas reuniões, acertamos, veio ajudar a gente podia ter pego o nosso pessoal para vacinar e ter feito a vacinação no quartel sem nenhuma pessoa do meio externo à caserna. Porém, não foi a minha opção. Minha opção foi exatamente ao contrário, foi trazer profissionais da saúde, experientes, devidamente habilitados, de modo a deixar a vacinação bastante transparente. E, ao meu ver, foi o que a gente procurou fazer. Então, nós tivemos um dia de vacinação. A Polícia Militar ela teve ao todo 10 dias de vacinação. Teve uma semana que começou na segunda-feira, aí ainda aumentaram para o final de semana e até a segunda ou terça da outra semana, salvo equívoco meu. O nosso efetivo ele não é grande, né? Então, pouco mais de 500 pessoas, porque era a Polícia Militar, a Polícia Civil e agentes públicos de trânsito ou guardas municipais. Os agentes de segurança penitenciária, eles tinham a vacinação própria deles. Dessa forma, nas reuniões, a gente queria fazer em 2 dias a vacinação, mas na reunião o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde nos convenceu que um dia era o suficiente, uma vez que eles vacinavam cerca de 1.000 pessoas no sábado. Sem problema algum. Então, se 1.000 pessoas num sábado, eu acho que durante um dia, com uma quarta-feira, é o suficiente para a gente. E a gente escolheu também quarta-feira, porque como a vacinação começava na segunda-feira na Polícia Militar, se tivesse algum contratempo, alguma contraordem referente à nota de serviço, coisa do gênero, daria tempo da gente se acertar. Cabe lembrar, então, que ficou marcado para quarta-feira. Na cidade de Assis, é bom a gente lembrar que nesse dia não existia vacina na cidade. A única vacina que existia na cidade era aquela destinada à Polícia Militar. Não existia nenhum ponto de vacinação na cidade. Então, a prefeitura, o Estado, ninguém estava vacinando na cidade, a população civil. Toda a vacina que existia e todo o pessoal que vacinava na secretaria estava no quartel vacinando o nosso pessoal. Foi acertado, então, que nós faríamos 3 salas de vacinação em Assis e depois acertou-se no final mais uma em Paraguaçu para evitar o deslocamento do pessoal e, consequentemente, acúmulo de pessoas dentro de viatura que podia aumentar o contágio. Então, uma coisa que foi deixado bem claro que foi acertada era o seguinte: conforme fosse, pela experiência das enfermeiras, conforme fosse chegando o final do horário, fosse acabando o nosso efetivo, que a vacinação era até as 2 horas da tarde,
que era para ir se fechando as salas de vacinação, de modo que restasse apenas uma ampola de uma das salas de vacinação, que no caso era da nossa unidade integrada de saúde, onde fica o nosso médico, a nossa enfermeira, a nossa enfermaria, né? Que tem a geladeira, que ali era onde tinha o controle de tudo. Então, conforme ia passando o tempo, era para ir fechando as salas de vacinação, conforme acabasse a ampola, para restar apenas uma lá na UIS. E até onde eu percebi, até onde eu fiscalizei, até onde eu vi, foi isso que foi feito. Por volta da meio-dia, o meu oficial de ligação com a saúde, o pessoal do meu de ligação operacional dessa parte era o Capitão Cruz. Falei, Cruz, começa a fechar as salas, porque 2 horas já está chegando, falta 2 horas, né? Era meio-dia, já manda ir fechando as salas. A 1 hora eu fui almoçar, aí eu almocei juntamente com o pessoal da saúde, com a enfermeira, com as auxiliares, e a 1 hora falei novamente, escuta, vamos fechando as salas, que não fechou ainda, fecha, só deixa uma aberta. Acabado o almoço, eu indo para a minha sala, no caminho da minha sala, ficava um posto de vacina, que era na sala do Major Campos e do Major Rezende, que é uma sala ampla. E ela já estava fechada, então eu falei, a ordem que eu dei foi cumprida, tudo bem. Por volta das 14 horas, quando era para terminar a vacinação, como realmente terminou, todo o público-alvo nosso foi vacinado. Todos os policiais militares, civis e agentes de segurança público municipal que estavam na nota de serviço foram vacinados. Todos. Foi feita a vacinação. Aí, 14 horas, eu saí da minha sala, foi tudo feito, tudo certo, tudo jóia, tudo bem. Estava ali, então, o Capitão Cruz e o Major Campos. Eu falei, então, tudo bem, acabou? Falou, coronel, sobrou uma ampola. Falei, ótimo, uma ampola. E quantas doses tem dentro dessa ampola? Tem 7 doses. Eu falei, o que eles vão fazer com essa ampola? Vão distribuir? Como que eles vão chamar quem está fora? Eles falaram que não. Falaram que a vacina ela é da Polícia Militar e que a Polícia Militar tem que dar destino a essa vacina. Soma-se ao fato aí, senhores, que a época é o contrário de hoje. Hoje, uma ampola, desde que ela é mantida resfriada, mesmo que aberta, ela tem a validade de 48 horas. Na data dos fatos, não. Ela tinha validade de apenas 6 horas. Então, tinha que haver muita celeridade para que não se perdessem as doses. Então, levando em conta que tinha celeridade para não perder as doses, e levando-se em conta de que foi me passada a informação pelo Major Campos, conversou com as enfermeiras que estavam no local, e pelo Capitão Cruz, que era meu oficial de ligação, que nós tínhamos que dar fim à vacina, qual foi a minha decisão? Analogamente, uma vez que não existia uma ordem de serviço, o que era para se fazer com a vacina que restasse da ampola aberta, eu procurei fazer de maneira análoga. Então, da mesma forma que nos hospitais todos foram vacinados, inclusive as enfermeiras, os auxiliares, o pessoal da limpeza, o pessoal, toda a população foi vacinada. Então, eu falei assim, ó, peguem os 5 funcionários civis que trabalham conosco e vacinem esses 5 funcionários civis. Isso eram todas mulheres. Todas mulheres. Então, vacina a cozinheira, que era da prefeitura, vacina as auxiliares de limpeza, que era da terciária, enfim, tanto de Assis quanto de Paraguaçu. Essa foi minha ordem. Aí vão sobrar 2 doses. Essas 2 doses que sobraram, eu quero que vacine a Cabo Viviane. Ela estava agregada. Por quê? Para tratamento de saúde. Ela está com um câncer severo, ela havia feito uma operação muito grave, retirado parte de seus órgãos internos, estava muito debilitada, e o marido dela, que é policial militar também, era o seu cuidador. Então eu determinei, vacine também essas 2 pessoas. E aí o Campos me falou, coronel, e se faltar mais, e se sobrar mais vacina? Quem que a gente vai vacinar? Eu falei, Campos, vamos vacinar aquelas pessoas igual estão vacinando na rede. Então, por exemplo, tem alguém parente de primeiro grau. Por que parente de primeiro grau? Porque é quem vai estar dentro da casa com o nosso policial militar. É essa pessoa que vai poder trazer a doença para dentro da casa. E todo mundo sabe que mesmo vacinado, a pessoa, se for, pode haver o contágio, né? Então, a gente, pegando o pessoal parentesco de primeiro grau, a gente vai conseguir dar uma proteção maior ao nosso pessoal. Mas esse pessoal que vai ser chamado tem que ser o quê? Ou profissional de saúde, ou estava começando a vacinar os professores, né? Então, ou o parente, marido, mulher que seja professor, ou alguma coisa assim, algum profissional da saúde, ou correlato, ou afins, né? E dessa forma, para a gente não perder a vacina de forma alguma.
gente que tenha contato com o público, né? Tanto que o Major Campos, ele me mostrou uma nota, eu não sei dizer qual era o documento, que inclusive comparava a assistente social, dizendo que ela era como se fosse pertencente à área da saúde, né? O que também tomou a decisão de vacinar a esposa dele, que inclusive ela trabalhava no CREA de Cândido Mota com atendimento direto à população, a todo mundo que ia procurasse ali. Enfim, mas eram 7 doses. Nisso daí, ele falou, então o senhor pode deixar que a gente vai fazer isso daí. Eu tinha marcado passagem, aliás, viagem para São Paulo aquela tarde. Então eu me ausentei do quartel, deixei a missão para ele e fui cortar o meu cabelo, que no dia seguinte eu ia me encontrar com o comandante geral. Eu fui, inclusive, marcar a data da minha passagem para a reserva nesse dia, né? Eu estava me aposentando. Então, fui até o barbeiro. Na hora que eu voltei, por volta de umas 3 e pouco, falei, Campos, e então, tudo certo? Ele falou, então, tem uma novidadezinha. Eu falei, o que foi? Mais uma ampola está aberta. Eu falei, como mais uma ampola está aberta? É que eles fecharam uma sala de vacinação com a ampola sem terminar. E então tem mais um tanto de vacina. Falei, mas e aí, quantas são? O que foi feito? Por volta de 7 vacinas, comandante. E aí a gente fez conforme o senhor determinou. Então eu peguei mais um civil que trabalhava na Polícia Civil, mais 2 estagiárias, e foi me explicando. Eu peguei professora, que é de um policial nosso, a esposa, outra do policial nosso, que é a esposa. Peguei uma que trabalha na saúde, a minha esposa foi. E disso daí foi o que ele me passou. Falei, sensacional. Então, acabou? Acabou. Aí, nesse momento, eu peguei as minhas coisas, terminou o expediente, fui para minha sala terminar, e deu 6 horas da tarde, acabou o expediente, eu, o capitão Daniel e o meu motorista, que é o Cabo Rodrigues, fomos para São Paulo. Em itinerário, por volta, perto de Ourinhos, mais ou menos, aí o pessoal da inteligência me liga, fala, ô comandante, teve uma denúncia aí anônima de que estão vacinando civis no quartel, isso é verdade? Eu falei, sim, é verdade, fui eu que mandei. Mas como é que foi isso? Aí eu expliquei o que tinha sido. E aí ele falou, então, parece que são 20 e tantas doses. Eu falei, não pode. É no máximo 14 doses, porque era 7 de uma ampola, 7 da outra e acabou. Aí começamos a contar quem estava pelo quartel, liguei para o Major Campos, falei, Campos, quantas pessoas são ao todo? Então, coronel, foi a primeira ampola tal, a segunda ampola foi para tal, tal e tal, e a terceira ampola, falei, que terceira ampola? Aqui veio de Paraguaçu Paulista. Então, essa eu tomei conhecimento apenas quando eu já estava viajando e quando já tinha sido ministrada a vacinação. Porém, ele tomou as mesmas medidas e o mesmo critério com o qual foram tomadas as outras duas. Tá? Eu apenas não fui participado no momento, fui participado posteriormente, quando já tinha tudo ocorrido. Uma coisa aqui, e assim acabou a vacinação. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, então, é que a validade à época era de 6 horas, e o que me passaram, porque a gente falava da Destino, que eram nossas as vacinas. É interessante lembrar que sobraram, eu não me lembro ao certo, se foram 10, 14, quantas ampolas fechadas, porque as vacinas que eram para 10 policiais militares, as enfermeiras vacinaram muito bem, deram uma média de 11,7 vacinas por ampola, ou seja, 1,7 a mais. E todas as ampolas que elas não foram abertas, perdão, foram entregues à CVE para que ela desse destino o que aconteceu, né? É bom deixar bem claro também que na cidade não havia vacinação e não havia vacina. O único local que existia com vacinação e com vacina era o nosso quartel. Deixar bem claro que foi passado para a gente que a vacina era destinada à Polícia Militar, que era para a gente dar destino, que não existia nenhuma norma a respeito da nossa corporação do que fazer com o resto da ampola, com a xepa. E não era nosso métier, né? Se ela fosse 48 horas, obviamente deixava na geladeira e o dia seguinte a prefeitura usava. Se existisse outro ponto de vacinação, obviamente ela seria levada para outro ponto de vacinação. E com a afirmação que foi me trazida de que era para a gente utilizar, eu procurei adotar os critérios, os quais eu achei ou eu entendi que seriam os mais corretos. Que era vacinar primeiro quem trabalhava conosco e depois quem estava mais próximo numa profissão arriscada de contato com o pessoal.
né? Então foi isso que eu deliberei com o meu major, o subcomandante, e foi assim que ele deliberou e terminou o que eu não considero mais a operação de vacinação, que já tinha acabado às 14, e sim o que ele fez foi dar destino à Xepa. É isso que eu me recordo à época e estou à disposição dos senhores para qualquer tipo de deliberação ou questionamento. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Passaremos agora à fase de perguntas e respostas. Está aberto para os vereadores que pedirem a palavra. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Dalmassa, do PP. Boa tarde, coronel. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua participação. É bastante importante esses esclarecimentos. Bem, a minha pergunta é: o senhor nos colocou que fez várias reuniões juntamente com o pessoal da saúde, né? Se encontrando o pessoal da saúde do estado e do município, onde vocês trabalharam com a nota de serviço, como o senhor disse. Nessas reuniões, quando deliberaram que seria um dia de vacinação, não foi ventilado, porque nessa mesma nota técnica falavam até da otimização de vacinas, né? Até as sobras de vacina para administrar, né? Não falava ainda da xepa, mas ainda da questão da administração. Não foi ventilado a hipótese de estar retornando para o município? Isso daí não teve essa conversa entre vocês do que seria esse trabalho com essa vacina que sobrasse? Muito obrigado pela pergunta, muito boa, vai me ajudar bastante. Em momento algum foi falado de xepa. O que nós falamos o tempo todo foi de ampola fechada, da importância de retornar às ampolas fechadas. Em momento algum, como não era a nossa experiência, a gente nunca pensou o que ia sobrar o que ia fazer com o restante de uma ampola. E aí, é bem interessante deixar bem claro que, assim, às 14 horas, todas as funcionárias, todo o pessoal civil que estava empenhado na vacinação, sabia que às 14 horas terminou a vacinação. E que a partir daí nosso público-alvo já tinha sido vacinado. E o que aconteceria a partir daí seria o quê? Destinar a sobra das ampolas. Em momento algum, não houve, em momento algum, ninguém levantando a mão e falando, escuta, isso daí tem que ir para algum lugar específico. Não, isso não foi me trazido em momento algum. Foi me trazido o quê? Que isso era vacina da polícia e que nós deveríamos dar fim, porque não havia vacinação na cidade. Então, eu digo até assim, nos outros batalhões nada disso aconteceu. Por quê? Por dois motivos, eu conversando com os meus amigos. Primeiro, que não era um dia só, eram vários dias. E segundo, que não existia só vacinação no nosso quartel, é que a CIS, em relação aos demais batalhões, foi o único batalhão menor que teve vacinação. Então, por exemplo, na nossa região, tanto Dracena quanto Presidente Bernardes, ambos foram se vacinar, o pessoal se deslocou até Presidente Prudente. E acabando a vacinação de Presidente Prudente, existia vacinação na rede pública de Presidente Prudente. Então, isso daí foi levado à rede pública. No nosso caso, não foi isso que aconteceu. Uma infelicidade que não havia vacinação na rede pública e que a gente não tinha experiência de dias anteriores em relação ao que fazer com isso. Nas reuniões, volto a dizer, foi falado sobre o que fazer com o que restasse das ampolas. Foi falado do que fazer o máximo possível para ter o mínimo de ampola aberta, que no final era para ter uma só, né? Uma ampola só no final era o ideal, de sobra. Agora, efetivamente, a respeito do que ia fazer com a sobra, eu não foi falado nada e eu, sinceramente, para uma equipe que estava vindo vacinando 1.000 pessoas por dia e vinha dar o apoio para mim no quartel, eu não achei que ia ter esse resultado, ou seja, no final iam falar a xepa é sua e decida o que fazer. Eu entendi que ia acontecer de uma outra forma, mas infelizmente
foi o que aconteceu. O senhor, então, afirma, o senhor fez as colocações, que teve a informação das funcionárias da Secretaria da Saúde, né? Que foi pergunta para as pessoas da saúde e elas alegaram que não teria condições de fazer essa aplicação de vacina. É isso? Uma coisa que eu deixar bem claro. Primeiro, na última reunião que teve, que foi no quartel, inclusive, eu não participei no local, eu participei remoto. Então, toda a deliberação que eles iam tomar, a gente fazia o contato e eu deliberava. E nada a respeito de Xepa foi deliberado. E conversando com todos os oficiais que lá participaram, né, foram 3 nós, o Major Campos, o capitão médico Salem, o nosso oficial de ligação, o capitão Cruz, nada foi falado de Xepa. E quem me trouxe a novidade às 14 horas de que era para nós darmos o destino a essa vacinação foi o meu subcomandante e o meu oficial de ligação. Eu, como gestor da unidade, eu não tive o contato pessoal com o pessoal da enfermagem. Então, eu não fiz nenhuma ponte direta com a enfermagem. Eu sempre tive um operacional meu, uma pessoa minha destinada a isso, para tomar isso. Então, isso que a senhora está me perguntando, quem pode responder melhor para a senhora é um desses 2 oficiais que me passaram essa informação e, com base nela, foi a deliberação que eu tomei. Perfeito. Então, sempre a ponte era os seus parceiros e esse parceiro que faziam essa interlocução. Perfeito. Para Isso, mim, exatamente. tá. Às 14 horas, às 14h15, quando acabou, eu perguntei, e agora? Agora, o Major Campos e o Capitão Cruz, que eram meus oficiais de ligação, passaram que era para a gente dar destino. E assim foi feito com o que sobrou da vacina. Tá, então o Capitão Cruz e quem que o senhor colocou? Porque deu uma cortada aqui na Com quem vocês internet. vão falar o próximo, pelo que eu entendi. É o Major Chesterson Campos, meu subcomandante que estava lá no dia. Inclusive, estava lá Certo. voluntariamente, porque a missão não era dele. Mas como Ok. teria uma segunda dose e eu estava me afastando, ele me disse que gostaria de ficar no local para aprender a parte operacional, corrigir algum erro e melhorar para a próxima, caso houvesse opções de melhoria. Então, ele estava ali de folga, voluntariamente trabalhando. A obrigação primeira era do Capitão Cruz, e esse sim estava escalado e responsável para isso, na nota de serviço, inclusive. Mas o Campos ele veio voluntariamente para ajudar, visando a próxima etapa na qual eu não estaria lá, e ele seria o comandante interino no dia que seria feito. Ok. Muito obrigada. Coronel, para completar a informação, a gente já ouviu aqui a Gisele, ouviu a Adriana, que eram as funcionárias da Vigilância Epidemiológica tanto do Estado quanto do município. E elas falaram para a gente que teve uma reunião antes dessa que o senhor diz não ter estado presente, participou remotamente. Do Coronel, teve algumas reuniões antes de participar delas, com a Gisele, da Secretaria da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo? O microfone do coronel está desligado. O que houve... Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, o que meu estava desligado mesmo. Eu acabei de ligar. Tá meio... Então, respondendo a sua... Você conseguiu ouvir a pergunta? Sim, consegui, vereador. Vou respondê-la agora. Fora essa reunião que teve no nosso anfiteatro, teve uma reunião anterior com a Gisele, que foi assim, foi uma reunião virtual. Os oficiais que estavam incumbidos daquilo ali, mas eu, na minha sala, conversando no Viva Voz com o celular. Essa reunião, sim, houve. Essa eu estava presente, participei o tempo todo,
e nessa reunião, em momento algum, foi falado de xepa. Foi falado, sim, que o que restasse das ampolas fechadas, né? Então, o que restasse da vacinação era para voltar para a CVE recolher e dar o retorno. Mas isso o tempo todo das ampolas fechadas. A gente nem imaginou quantas iam sobrar ou o que ia sobrar de ampola aberta. Tanto que essa foi a primeira das reuniões da qual a gente começou a pensar como é que a gente ia fazer, se a gente ia fazer fora do quartel, procurar um local, se ia fazer num posto de vacinação específico da prefeitura, ou se a gente ia fazer no interior do quartel. Então, foi uma primeira reunião, foi bem ampla, não foi especificamente o que fazer com o líquido em si, né? E sim como é que nós faríamos a administração da vacina. Então, nessa reunião que eu participei dessa forma como eu lhe disse, em momento algum foi falado de xepa. Então, é que a Gisele, ela veio aqui ontem e ela disse que não foi falado de xepa, mas foi falado de dinamização de doses para que o que eventualmente sobrasse fosse destinado ao município e que, inclusive, o município iria devolver essas doses posteriormente para o batalhão, que o município já teria ali uma lista de pessoas do grupo que estava sendo vacinado e que já realizava esse trabalho de otimização de doses. Então, nada disso foi dito nessa reunião remota. Se nós estivermos falando da mesma reunião, não. Em momento algum foi falado isso. Inclusive, é bom eu deixar bem claro que em momento algum chegou ao meu conhecimento que na hora da distribuição da xepa havia alguma relação ou era para entregar para o município. Porque se isso daí tivesse chego, isso daí teria sido feito. Tudo bem. Segue em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Coronel Carbonari. Gostaria de cumprimentar o Coronel Carbonari e agradecê-lo por atender esse pedido de estar aqui contribuindo para esta CPI. Coronel, uma pergunta. A instauração desta CPI se deu por algumas denúncias de alguns munícipes a respeito de que, em tese, algumas pessoas que não faziam parte do rol específico a serem as vacinadas no batalhão teriam tomado a vacina. O senhor confirma essa informação? Obrigado pela pergunta, Gerson. Sim, é o seguinte, durante a vacinação, que foi até às 14 horas, nós cumprimos exatamente o que estava na nota de serviço. O problema se deu quando sobrou na ampola e nós não tínhamos normas internas, nós regulamentando isso daí. Então, esse foi o problema. E agora, uma coisa que nos causa muita estranheza é o seguinte, a relação que o denunciante levou até a prefeitura, sei lá para onde que ele levou, essa relação, ela não foi a relação oficial na ordem que estava, cronológica das pessoas. Ela foi uma informação, inclusive, que num primeiro momento, até onde eu vi, retirou alguns policiais militares que haviam sido vacinados de Paraguaçu Paulista, e colocaram só alguns, evidenciando principalmente quem? O pessoal que foi vacinado pela xepa. Não foi uma relação que começou desde o primeiro policial militar que realmente estava sendo vacinado conforme a nota de serviço. Foi uma relação que, ao meu ver, ela foi manipulada, mudaram a relação oficial do site, a relação do governo, para colocar o nome de pessoas mais conhecidas à frente e chamar mais atenção. Mas, realmente, uma vez acabada a vacinação às 14 horas, com a sobra das ampolas que houveram, outras pessoas alheias à nota de serviço foram vacinadas, sim. O senhor confirma que o vereador Tenente Gema tenha tomado a vacina na sede do 32º Batalhão de Polícia Militar? Eu confirmo pela relação que ele foi vacinado e confirmo pelo que me disseram.
E não foi eu quem deliberei a respeito dessa vacina Algênova, embora eu concorde com isso, e eu não estava no local quando isso aconteceu. O senhor sabe me dizer, está certo que o senhor já disse que não partiu do senhor autorização para a vacina do vereador Tenente Gênova, é isso? Não partiu do senhor essa autorização? Não, essa autorização ela foi do Major Campos, que ele estava no meu lugar, deliberando a respeito, e uma vez que sobrou a segunda ampola e eu não estava pelo quartel, e ele que estava responsável por isso, ele deliberou. O senhor tem conhecimento se houve alguma solicitação do vereador Tenente Gênova para tomar essa vacina, ou ele teria, em tese, sido convidado para tomar? Uma vez que eu não estava presente no local, eu posso lhe dizer o que chegou a mim. E o que chegou a mim foi que o Major Campos o convidou para tomar a vacina, uma vez que ele foi buscar a sua esposa, porque o expediente lá da vacinação acabava às 14 horas e ela trabalhava nesse setor. Aí aproveitou-se que ele estava lá. O senhor sabe... Aproveitou que ele pelo que me falaram, ele tem problema de pressão e que por ele também ter um acesso muito amplo de tratamento ao público, né? Agora, com certeza... Então, até o que o senhor tem conhecimento, ele teria sido... convidado. Coronel, então, diante dessa informação que o senhor está passando, em tese ele teria sido convidado por ter problemas de pressão alta, de saúde, e estar participando e fazer parte de uma associação médica, é isso? E estar no atendimento direto ao público constantemente. Sim, é isso. Ele foi convidado, então, de ser por esses dois motivos, e também pelo aquele critério que eu falei, que era bom que fosse de primeiro grau a relação com os policiais militares, de modo também a ajudar na imunização dos policiais militares. Então, como ele é casado com a Cabo Mônica, e a Cabo Mônica é do nosso quartel, então esse grau de parentesco também fazia uma parte da nossa deliberação inicial. Então, ele não teria sido convidado por ser vereador, sim, somente porque nessas situações que o senhor acabou de elencar. Exatamente isso que eu deixar bem claro aos senhores. A nossa deliberação, tanto minha quanto do Campos, ela foi técnica, né? Ela não foi política. Tanto que os senhores podem perceber que, assim, primeiro, só foi feita a xepa porque falaram que era para nós darmos destino. Uma vez que era para a gente dar destino, os critérios foi próximo ao policial militar, porque imunizando alguém próximo ao policial militar, você vai estar imunizando, ajudando a imunização do policial militar e o quartel. E outra coisa muito importante, que tivesse alguma relação, por exemplo, igual a gente falou, ou fosse bastante idoso, ou tivesse alguma comorbidade, ou tivesse em relação a algum trabalho com muita gente, tivesse muito exposto, né? A gente, de maneira alguma, tentou pegar a esposa de um policial militar, uma professora de educação física de 19 anos. Não foi nada disso, não foi pegar o vereador porque ele é policial militar. Mesmo porque nós temos outro policial militar vereador, que é você, no caso, e você sabe muito bem que você não foi convidado. Aliás, eu não sei se foi ou não convidado, mas você não veio pedir nada, entendeu? Do mesmo jeito que ele também não veio pedir nada. A gente não pensou assim, vamos trabalhar politicamente com a sobra? Não, em momento algum. A nossa tratativa foi com o quê? Com o prático, aquilo. O que mais rápido a gente pode conseguir agora, dentro desse padrão, para dar destino. Porque, de novo, senhores, hoje está muito mais fácil de entender as coisas, mas na época era assim, ó, ou você usa a vacina, ou você vai perder a vacina. E o maior problema nosso, eu sei que agora é difícil contextualizar, senhores, mas é uma decisão que você tem que tomar, que é assim, ó, ou você usa a vacina agora, ou você vai perder a vacina. E com as informações que eu tinha, eu procurei dar o melhor de mim, entendeu? Eu procurei tomar a decisão mais justa, mais específica. Foi assim que foi feito. Não foi politicamente falando, não foi para ver o lado especificamente de ninguém lá dentro. Para completar
informação, eu queria fazer uma pergunta. Você disse algumas vezes nesse depoimento que a orientação era que a vacina era da polícia e que a polícia deveria dar a destinação. De onde que veio essa orientação? Senhores, deixar bem claro, às 14 horas acabou a vacinação. Aí acabou a vacinação, eu saí da minha sala, fui até a nossa UIS, que é a Unidade Integrada de Saúde, onde ficavam as vacinas. Lá estavam o Major Campos e o Capitão Cruz. Um voluntariamente e o outro que era o serviço dele. E eu falei, e aí, deu tudo certo? Acabou? Comandante, acabou e sobrou uma ampola, com provavelmente 7 doses. Falei, então, eles vão dar destino nessa ampola. Não. Eles falaram que essa ampola é para a Polícia Militar, está reservado para ela e que a gente deve dar. Falei, então... Quem que falou, então? O Chesterton Campos e o Cruz, e o que Major disseram isso. Chesterton Campos. Eles que foram meus interlocutores. Eles passaram para mim essa informação e, com base nessa, foi a deliberação que eu tomei. Muito obrigado. Segue em discussão. Peço a palavra? Com a palavra, Gerson. Coronel, o senhor tem conhecimento se algum outro policial da reserva ou da inatividade tenha tomado a vacina? Tenho sim. Então vamos lá. Aqui eu falei especificamente que eu conheci o caso dela, foi a Viviane, que estava com câncer, tá? Inclusive, agregada, e o marido dela, que é policial militar e cuida dela. Nós tivemos o caso, que eu esqueço o nome dele, que ele está com ela, é um policial militar nosso, um cabo, ele está aposentado, inclusive. Ele e a esposa, né? Esclerose lateral amiotrófica. Isso. Ele está acamado ainda, ele e a esposa dele. Tem um policial militar nosso que sofreu um acidente em serviço e é cadeirante, ele e a esposa dele. Tem mais policial militar? Não, foram esses 3, assim, que de cabeça eu tô me lembrando. Pode ser que tenha mais algumas de cabeça, eu não tô me lembrando, não. Mas existe, senhores, tudo isso daí, na sindicância que os senhores têm acesso, tem toda a relação do pessoal que foi, mas teve esses daí que eu me lembro de cabeça. Para completar de novo, eu queria fazer outra pergunta. Quando vocês souberam, você disse que às 14 horas você ficou sabendo através do Campos e do Cruz que havia sobrado uma ampola. Aí depois, a outra que você ficou sabendo quando você voltou do barbeiro depois das 15 horas, é isso? Sim, exatamente isso. Exato. E quem que passou a orientação de qual seria o critério e qual que era o critério para a utilização dessas doses que estavam sobressalentes? Você citou doença, é que parece um critério um pouco amplo, sabe? Você citou alguns casos agora de pessoas ligadas a policiais militares e policiais militares que tinham algumas doenças. Além desse critério, qual outro critério foi utilizado para fazer esses convites? Então, veja bem, durante a primeira ampola, eu deliberei sozinho. Foi aquilo que eu falei para os senhores. Então, o que eu deliberei sozinho foi o quê? As funcionárias que trabalhavam conosco, por elas estarem diariamente ali, e, na sequência, a policial militar que estava agregada e doente de câncer. E caso sobrasse mais alguém, era para pegar o pessoal mais próximo dos policiais militares, que fossem da saúde, ou que fosse alguma coisa ligada à saúde, e tivesse muito acesso à população, tivesse muita forma de contaminação, de acesso, né? Agora, principalmente quem tivesse comorbidades e tivesse, assim, tivesse já mais ou menos no plano de vacinação do governo, que era o pessoal da saúde, os professores que iam começar a vacinar, né, que tem um contato direto e mais intenso com o público. E dentro desse critério, é um pouco amplo, né? Funcionárias do batalhão, pessoas com câncer, pessoas mais próximas dos policiais, pessoas que estavam ligadas à saúde, com comorbidades e que estavam perto do plano de vacinação. A gente tinha um universo muito grande de pessoas para serem chamadas. Quem que optou e por que optou pelas que foram? Por exemplo, no caso, o vereador Gênova. No caso, por exemplo, existiam diversos outros cônjuges de policiais, existiam diversos outros
policiais da reserva com comorbidades. Por que, em específico, o critério foi utilizado nesse caso concreto? Essa segunda ampola, os senhores vão ter que perguntar isso daí para o Major Campos, que a deliberação foi dele, mesmo que seguindo as minhas orientações. Como é que ele escolheu um ou outro, é ele que vai ter que explicar, porque eu não estava presente. Mas o Gênova, muito que provavelmente, foi pelo critério da oportunidade. Porque ele estava para buscar a esposa dele e, até onde entendi, ele se inseria nesse contexto. Lembrando os senhores que a maior preocupação nossa era o tempo. A gente estava com medo de vencer a vacina, que era de 6 horas, e de perder a vacina. Então, não deu tempo da gente ficar vendo a história do mundo inteiro. Foi quem o pessoal foi lembrando, até onde eu sei. Então, quem estava mais próximo ali foi lembrando, mesmo porque, senhores, eram 7 doses só. Aí, de repente, apareceu, não, agora é só mais 7. Aí, depois apareceu a terceira ampola. Então, parece que o problema que era para ser resolvido aqui, ele foi aumentando. Entenderam? Esse que eu acho que foi o nosso problema. Entendi. Então, só para confirmar, a vacinação do vereador Gênova, ela aconteceu na segunda ampola que foi deliberada pelo Major Chesterton, é isso? Ó, eu não sei exatamente Chesterton qual Campos. ampola ele usou. Eu não sei se ele usou as 7, se as 7 primeiras viraram 8 ou 9 que tinha mais. O que eu consigo te passar de informação é que as 7 primeiras doses que eu deliberei eram as 5 funcionárias e as 2, e a Viviane, a esposa. E se sobrasse, aí sim seria a esposa dele por conta de ser da saúde lá, né? É considerada da saúde por ser assistente social e estar à frente ao trabalho, e os demais. Então, eu não sei lhe dizer se o Gênova, especificamente, foi na primeira, na segunda ou na terceira. Eu não sei. Né? Entendi. Então, pode ter havido uma deliberação de outro comandante, no caso do Major Campos, sobre essa primeira ampola. Acredito até que sim, Qual a porque, palavra, olha só, vereador Fernando Vieira? enquanto teve uma ampola, que foi a que eu deliberei, aí eu saí e começaram a vacinar, correto? Nesse inteirinho que eu estava fora, apareceu a segunda ampola. Apareceu a segunda ampola comigo fora do quartel. Então, o campus, ele pode deliberar na segunda ampola, mas aí a ordem de quem vacinou na primeira ou quem vacinou na segunda pode não ter sido a mesma ordem do que eu estou dizendo para os senhores, por conta que, como agora não eram mais 7 doses, entre aspas, eram 14, você podia já pegar. Chama lá a funcionária a cozinheira. Mas vai demorar meia hora para ela chegar. Então já pega esse, que é da segunda ampola, mas está aqui, e vacina com a dose da primeira, mas a dela, que é da primeira, está guardada na segunda, entendeu? Então, não houve certinho assim, ó, acabou a primeira ampola e agora apareceu. Não. A segunda ampola apareceu enquanto estavam se usando a primeira ampola ainda. Só que eu já não estava mais no quartel. Por isso que eu só deliberei a da primeira. Então, a deliberação da segunda houve, mas pode ter sido usado dose da primeira, como o pessoal da primeira ter sido usado dose da segunda. Entendeu? Entendi. Então, só confirma para mim, foram duas funcionárias, nessa que você deliberou pela vacinação de duas funcionárias. Pode listar, por favor? São 7, né? A minha Tem deliberação era os dois, assim, ó. o disco que você Deixa eu disse que tem explicar, ó. esclerose. Uma cozinheira da polícia, uma cozinheira da prefeitura municipal, 2 funcionárias civis de empresa terceirizada que trabalhavam de manhã em Assis, uma funcionária da esposa da empresa terceirizada de limpeza, que é a Juliana, que trabalhava na parte da tarde em Assis, e uma cozinheira da prefeitura municipal de Paraguaçu, que trabalhava por Paraguaçu. 5. Aí as outras 2, uma, Cabo PM Viviane, que estava agregada para tratamento de saúde por conta de um câncer, tinha sido operada e estava em restabelecimento, e o seu marido, que é policial militar e cuidador dela. Então, essas foram as 7. E se sobrasse, aí ia fazer os demais. Tanto que sobrou, o campus procurou saber se haviam mais policiais militares com comorbidade, que foi quem ele achou, o policial com ela e o outro cadeirante. E foi no sentido da deliberação que eu dei, mas foi ele que tomou acertadamente.
no meu entender. Perfeito. Muito obrigado, coronel. Agora segue com a palavra o vereador Fernando Vieira, que tinha pedido. Fernando Vieira, você está com problema de conexão? Está ouvindo a gente? Eu não estou ouvindo o Fernando Vieira. Sou eu que estou sem. Aqui ele consta sem imagem também. Ele está com imagem para vocês? Tem imagem, não tem som. Não tem imagem nem som mais. Antes ele estava com imagem e sem som, agora os dois. Agora com imagem. Tem imagem, mas não tem som. Está oscilando. Vamos seguir então. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Essa palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Delmas. Presidente, pela ordem. O Fernando Vieira, ele veio aqui na minha sala, ele pode fazer a pergunta daqui? Pode. Vou aproveitar que ele foi na sua sala, então eu passo a palavra e em seguida passo para a Viviane. Sendo da Viviane? Obrigado. Eu posso falar? Tá comigo a palavra, senhor presidente? Tá. Com a palavra, vereador Fernando Vieira. Boa tarde, coronel. Obrigado pela presença, por estar aqui virtualmente conosco nessa reunião. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Vossa Senhoria, no seguinte sentido. Havia norma jurídica administrativa, de alguma forma, na portaria, que estabelecesse esses critérios de vacinação, no caso do uso da xepa? Muito boa tarde, vereador. Muito obrigado pela oportunidade. É uma pergunta que vai me ajudar bastante. Não havia. Tanto que não havia, que essa vacinação aconteceu na quarta-feira. Na terça-feira da semana seguinte, a Polícia Militar promulgou, publicou uma norma regulando o que fazer com a xepa. Então, não havia uma norma para a gente seguir. E eu volto a dizer, senhores, a gente não pensou porque era uma coisa muito pequena, era assim, no universo ia sobrar de 500, ia sobrar uma ampola com alguma coisa ali dentro, que não era para ser nada. Então, não era habitual a gente fazer isso daí. Eu achei que, de novo, senhores, como eu entendi que quem trabalha na saúde está acostumado com isso, me falaram que vacinava 1.000 por dia, eu não achei que era para eu me preocupar com o que restasse no final de uma ampola. Achei que daí já havia um procedimento. E que uma vez que chegou a notícia para mim, olha, sobrou 7, é sua e você se vira. Aí, senhores, eu procurei fazer o que eu achei melhor. Agora, não existia regulamentação intracorporação até então. Não existia. Pela normativa da corporação, nesses casos que não há norma administrativa, a deliberação é do comandante da unidade? Olha, até na norma de serviço diz que eu era o responsável pela vacinação no meu batalhão. Eu era o responsável pela vacinação do meu batalhão. Poderia eu ter procurado um canal superior e me orientado a respeito? Sim, poderia, mas não o fiz, porque na norma dizia que eu era o responsável. E nosso intuito era não perder vacina. A vacina era ouro. Aliás, ainda é, né? Só que agora tem mais, mas na época era rara. A gente não queria perder de jeito nenhum. E uma vez que eu era o responsável, eram poucas doses, senhores, se tivesse no começo falado assim, ó,
coronel, sobraram 3 ampolas, 30 doses no total. E é para vocês vacinarem. Eu falei, eu? Vacinar 30 doses sem nenhuma regulamentação? Não, pera lá. Vamos procurar saber melhor isso daí. Vamos conversar melhor a respeito. Vamos deliberar melhor isso. Não foi o que aconteceu, senhores. Estava tudo certo, não se pensou nisso. E chegou às 2 horas, na hora que eu falei assim, ó, tá tudo bem, podemos ir embora. Não, sobraram 7, tem que dar destino. E o que o pessoal da saúde falou? Falou que é reservado à polícia militar e que a gente tem que dar destino. Aí dessas 7 virou mais tanto e depois virou mais tanto, senhores. Então, é isso que eu queria dizer aos senhores, não teve nada de pensando em favorecer um ou de favorecer outro. O nosso pensamento sempre foi dar o destino que a gente achava o mais adequado para não sobrar vacina e para não se perder a vacina. Lembro aos senhores que a funcionária pública municipal de Paraguaçu, que acabou não sendo vacinada por lá, por conta de problemas burocráticos, o capitão achou melhor não vaciná-la, porque não conseguiria inseri-la no sistema, ele não a vacinou. Ela está morta por Covid. Então, a nossa preocupação era que isso não acontecesse com ninguém. Com ninguém, nem com ela, nem com ninguém. E jamais pensamos, olha, tem um vereador que é amigo nosso, vamos chamar... Não, o nosso negócio era pressa. Eu, dentro da minha pressa, eu tinha que resolver para não perder. A gente não queria era perder. E se fosse nos dias de hoje, senhores, 48 horas. Ah, vocês tomam... Não, nós não tomamos conta de nada. Nosso negócio é fazer policiamento, é segurança pública. Saúde, a gente vai auxiliar, mas quem delibera não somos nós. Mas na época foi o que tinha para fazer, senhores. Perfeito. Apenas para concluir, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se em algum momento o tenente da reserva, Dionísio de Gênova Júnior, ele se aproximou do batalhão solicitando, agindo de forma ativa, pedindo de alguma forma a oportunidade para se vacinar. Para minha pessoa, nunca. E é bom lembrar, deixar claro aos senhores, que o Gênova é uma pessoa que está dentro do quartel, e esse era um horário que ele sempre buscava a esposa dele. Então, era um horário comum, comum, não digo diário, mas era comum ele estar no quartel nesse horário, porque é o horário de término do expediente da esposa. Por vezes ela ia e voltava sozinha, mas por vezes ele ia buscá-la. Então, ele era constante no quartel, entendeu? Do mesmo jeito que não nesses horários, mas o Gerson também comparece. Até o Ramon já vi várias vezes no quartel, entendeu? Agora, em momento algum, foi pedido para ser vacinado. Não é do caráter dele, até onde eu conheço, a pessoa que eu conheço, nós dois, né? Ele não pediria para mim e eu tenho certeza que por mim e por ele. Ele não teria coragem e ele não pediria que eu não daria. Entenderam? Então, realmente, acredito eu que ter sido técnico. Ele estava lá no local, ele tem a comorbidade e aproveitaram para não perder e aplicaram nele. Isso é o meu entendimento. Mas, de novo, eu não estava lá na hora e no local. Coronel, é com muita alegria e satisfação que eu tenho essas informações de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, que eu colho essas informações. Eu fico muito satisfeito e eu gostaria de parabenizá-lo agora formalmente pela atuação, pela difícil decisão de ter tomado, em poucas horas, aí, ter tomado decisão que, meu ponto de vista, na minha análise jurídica e política, Vossa Senhoria agiu de forma correta e tem os aplausos desse vereador. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer e deixar bem claro a todos que esse foi o nosso intuito. O tempo todo foi aproveitar as vacinas da melhor forma possível. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que vê muita maldade em tudo, e eu acredito que tenham visto maldade nisso daí. Eu até entendo que para as pessoas que não nos conhecem, possam ter pensado, olha, estão vacinando tudo parente lá dentro, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em só buscar benefício a si próprios, né? Mas em momento algum a gente pensou isso daí, mesmo tendo parentes sendo vacinados, não foi esse o primeiro momento, não foi nada disso que a gente queria. A gente não queria nem que tivesse tido sobra. A gente achou que ia sobrar um pouquinho de nada em uma ampola, né? E por falta de experiência e por diversos outros motivos,
aconteceu. Mas eu queria deixar bem claro que, apesar de ter havido a culpa de ter sido vacinado, a gente alheio ao serviço no quartel, de modo algum houve o dolo, ou seja, jamais pensamos e planejamos e quisemos que isso tivesse sido feito. Foi realmente numa tentativa de salvar aquelas vacinas da melhor forma possível. Com relação a este vereador, eu estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Segue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Agora, Com a palavra, a vereadora Vanessa. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, coronel. Também agradeço pela disposição de responder as perguntas e eu quero poder esclarecer aqui sobre a questão da lista. Para mim não ficou muito claro, queria que falasse um pouquinho sobre isso. Teve uma lista prévia com o nome de quem seria vacinado? E essa lista foi repassada para que as vacinas viessem nas doses exatas. É claro que havia a possibilidade de sobrar alguma dose. Essa é a primeira pergunta. E quando essas vacinas chegaram, elas foram conferidas, já tinha uma noção se iria sobrar ou não tinha como ter essa noção? Tá vendo? Ó, então vamos lá. A gente tinha o efetivo bruto, né? Então eles pegaram quantos agentes da Polícia Civil existem, quantos da Polícia Militar, quantos guardas civis municipais existem. Essas informações foram passadas e aí, com base nisso, eles mandaram as vacinas para a CVE. Aí o que nós fizemos? Entrar em contato com a Civil e falamos, olha, a gente naquela reunião, a gente acordou que, eu não vou me lembrar direito os números, mas era, por exemplo, assim, ó, a gente tem uma capacidade de vacinar 60 homens por sala por hora, né? Na reunião foi batido isso daí. Tanto queriam abrir mais salas, menos salas, e chegamos à conclusão que aquelas lá seriam o suficiente. Então, a gente fez as contas, colocando assim, então, por exemplo, 100 homens por hora e em 5 horas terminava. Começa às 9, acaba às 2, né? Então, a gente pegou e falou para a Polícia Civil, olha, de tal hora até tal hora você me manda tantos, de tal hora até tal hora você me manda tantos. E agora a gente não fez relação nominal para a Polícia Civil, por exemplo, para mandar o pessoal para a gente tinha o quantitativo. Nas companhias, fora do batalhão, a mesma coisa. Então, Cândido Mota, você me manda tantos policiais de tal hora, tantos de tal hora, mesmo porque a gente precisava arrumar os meios de locomoção desse pessoal. Então, a gente não tinha, por exemplo, Coronel Carbonari vai vacinar na sala 3 às 10 horas e 15 minutos. Não, isso não tinha. Mas tinha que eu tinha que estar no quartel, lá da sede nossa, às 10 horas da manhã, para que entre 10 e 11 horas eu fosse vacinado em alguma das salas. Entendeu? E aí, ó, esse vai para essa sala, aquele para... Tinha até a relação nas salas do pessoal, entendeu? Mas não tinha como ter certeza que eles iriam. Porque teve gente que teve comorbidade, teve gente que teve gripe, teve gente que tomou a vacina da gripe e não sabia, teve serviço que não deu para a gente deixar de fazer e a pessoa estava de serviço em escolta, teve policiais, agentes de segurança que se negaram a ser vacinados, graças a Deus em menor número, né? E, enfim. E aí uma outra coisa, de modo que a gente não tivesse sobra no final, eu ainda deliberei que o pessoal da administração nossa que trabalha na sede fosse vacinado no final. Porque se sobrasse alguma coisa no final, eu falei, vai que sobra alguma coisa, aí a gente completa. Né? A gente vai completando as que estão no final. Só que o ritmo que foi sendo feito ali, até o pessoal que estava no final foi se adiantando. Porque tinha tempo hábil de vacinar todo mundo. E aí, nisso daí, nas últimas horas, da meio-dia em diante, pouca gente foi vacinar, porque a grande maioria do pessoal já tinha sido vacinado. Agora, todos sabiam que tinham que vacinar até as 14 horas. E foi por isso que foi deliberado na reunião que a gente tinha que ir fechando as doses, né? As ampolas acabou, era para fechar as salas, conforme fosse acabando a vacinação.
Agora, a relação específica do nome e o horário certinho, não. Isso a gente não tinha, a gente tinha numérico. Obrigada, coronel. Esclareceu as dúvidas. Segue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ramon. Boa tarde, Coronel Carbonari. Prazer revê-lo, ainda que participando virtualmente dessa sessão da CPI, instaurada para apurar, além dos gastos com a Covid-19, a vacinação, principalmente em razão do tenente Gênova ter sido vereador e as denúncias que surgiram, inclusive de um tenente da reserva, pedindo a instalação de uma comissão processante com afastamento do tenente Gênova. E nós deliberamos, em razão de já ter instaurado uma CPI, a não necessidade da instalação de uma comissão processante, e o jurídico desta casa opinou pelo não afastamento dele, uma vez que nós estaríamos punindo antes da apuração do fato. Como o senhor bem disse, a nota técnica somente saiu no dia 12 e a vacinação foi no dia 7. E a nota técnica disciplinando a utilização da xepa, muito por causa do ocorrido no batalhão, quando o senhor teve que deliberar sobre situação não comum no nosso trabalho enquanto agentes de segurança pública. Foi instaurada uma sindicância pelo CPI 8, né, o Comando de Policiamento de Área de Presidente Prudente, ao qual está subordinado o 32º Batalhão em Assis, onde o senhor foi comandante desde 2019, diga-se de passagem, comandou com maestria. E o senhor foi ouvido nessa sindicância e prestou também informações ao Ministério Público. O senhor ratifica as informações prestadas tanto ao Ministério Público quanto na sindicância? Muito boa tarde, Ramon. Obrigado pela pergunta. Sim, tanto que está na sindicância, no meu termo de declarações, quanto o que foi falado ao Ministério Público também foi uma audiência gravada, e até mesmo por escrito eu informei tudo isso que eu estou lhes dizendo, ratifico sim, pois é a pura verdade. Então, nós estamos fazendo, eu como relator da CPI, tive a honra de ser escolhido pelos nobres pares relator dessa CPI. Vamos fazer o compartilhamento de informações, né, e as provas emprestadas, e eu vejo esclarecidas com as perguntas dos meus colegas. Acredito que tenha ficado devidamente esclarecido o que ocorreu naquele dia da vacinação, aí é o suficiente para que eu elabore o meu relatório com referência às suas declarações. Muito obrigado. Obrigado eu. Se eu puder só colocar alguma coisa. Nesse dia, inclusive, o coronel Martinez esteve presente. Ele esteve lá na parte da manhã, por volta de umas 11, 11h30 mais ou menos. Aí estávamos eu, ele, o meu subcomandante, o Major Campos, o nosso regional, o nosso delegado regional, o Fracasso, o Dr. Fracasso estava lá. E tudo estava correndo tranquilamente. Se eu tivesse alguma dúvida a respeito disso, ele estava ao meu lado, era só eu perguntar. Então, não havia dúvida a respeito disso até então, nem da minha parte, nem da parte dele. Aí, na sindicância, inclusive, ele me chamou fora da sindicância, perguntando, mas Carbonari, por que você não me ligou? Falei, comandante, eu não liguei, porque primeiro a ordem de serviço fala que sou eu o responsável, então eu achei que eu podia deliberar, mas principalmente porque era uma ampola, era um problema, ao meu ver, pequeno, não tinha por que eu ficar, né, o senhor com um monte de obrigação, tendo que deliberar uma coisa que eu achei que estava simples até então. E as outras ampolas apareceram depois, tanto que quando apareceram, aí sim eu liguei para o senhor à noite contando a novidade. Mas aí Inês é morta, né? Aí já tinha acontecido. Eu só liguei
passando-lhe o que aconteceu e não solicitando deliberação, né? E lembrando também as palavras do senhor no começo, o 32º Batalhão, nos 3 últimos anos, senhores, é o único batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo que bateu as mestras trimestrais durante os 3 anos. Durante os 3 últimos anos, nós batemos todas as mestras trimestrais e, ultimamente, as bimestrais impostas pelo governo de São Paulo. É um batalhão que entende muito de policiamento e tem feito muito bem o seu trabalho policial militar. Mas, infelizmente, nessa parte de gestão, eu acho que a gente confiou demais em gente de fora do quartel, achando que tudo ia dar certo. E, enfim, em que pese tudo de ruim que aconteceu, aliás, não vejo assim, em relação às vacinas, não é ruim, ruim é o constrangimento, ruim é a situação, é a exposição que está acontecendo, porque acho que o destino delas foram bem aplicados, né? Mas não era não era o nosso métier, né? Então pode ter havido falhas, tanto que foi feita a sindicância e eu estou respondendo por isso. Segue em discussão, aberto para vereadores que quiserem fazer mais perguntas. Então, para fechar, acho que ninguém mais quer falar, eu queria fazer mais uma pergunta. Após a sua retirada do batalhão, quem é que ficou responsável pela vacinação? A segunda dose da vacinação, o responsável é o Major Dizaró, que foi quem me sucedeu, e ele colocou como oficial de ligação o capitão Daniel Lucas, que foi quem fez o preparativo todo e administrou a segunda dose. Tanto que não, eu digo na primeira dose mesmo, após a sua saída. Batalhão, não teve nenhuma fora. Não, mas eu queria me referir à primeira dose mesmo. Após a sua saída do batalhão, que aconteceu essa... Você só autorizou esses 7 primeiras pessoas que a gente sim, o meu subcomandante. E após a sua saída, quem que era o responsável direto pelo... O meu subcomandante, Major Chesterton Campos. É quem deve de falar na próxima oitiva. Sim. E diversas pessoas foram convidadas, e nos depoimentos aqui a gente viu que foi por ligação. Quem convidou essas pessoas foi o Major Chesterton Campos, ele que aplicou os critérios Vereador, que a gente já disse. me desculpe, mas eu acredito que sim, mas eu acho conveniente o senhor perguntar para ele. O que eu posso dizer com certeza é que não fui eu. Ok. E a última pergunta mesmo agora, você sabe se outros agentes políticos foram convidados a tomar vacina no batalhão? Não, não sei. Ok. Muito obrigado pelo depoimento. Não havendo mais perguntas, a testemunha declara encerrada a oitiva do senhor Carbonari. Muito obrigado pela participação. Seu depoimento foi fundamental para as nossas investigações. A Câmara está de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Coronel. Um bom prosseguimento nos trabalhos. Tudo de bom. Muito obrigado. Valeu, Ramon. Tchau. Valeu, galera. Obrigada. A gente se vê.